Bom, a partir de agora começa o segundo encontro da série Diálogos para Entender o Trabalho. Essa série é uma realização do CEFA, o Centro de Estudos em Filosofia Americana. O objetivo dessa série é discutir pesquisas e conceitos sobre as transformações do mundo do trabalho. E nesse encontro vamos conversar sobre o impacto das plataformas digitais na relação capital-trabalho. E para dialogar hoje eu trouxe o professor e filósofo Paulo Graudelli. Boa noite, professor Paulo. Tudo Boa bem? noite, Maurício. Boa noite para todos aí, para todos que estão conosco agora, e boa noite especial para o Maurício. Muito bem, Paulo. Obrigado por ter aceito o meu convite. Semana passada, Paulo, eu fiz uma transmissão com uma pesquisadora aqui da Universidade Federal do Paraná, eu falo aqui de Curitiba, né? E a gente discutiu um pouquinho sobre o trabalho nas plataformas de delivery, né? Então a gente fez uma análise ali muito específica sobre um tipo de plataforma, né? E a gente sabe que existem várias plataformas digitais arregimentando diversos tipos de trabalho. E daí, puxando a transcrição dessa conversa, Paulo, eu percebi que a gente citou a palavra trabalho 138 vezes, né? Sim. E aí, hoje, diante do filósofo, eu queria dar um passinho atrás e começar a conversa discutindo a categoria trabalho, né? Sim. Então a gente sabe, Paulo, que todo ser vivo, né, desde um ser unicelular até nós, humanos, a gente precisa obter de onde vive as condições para nossa sobrevivência e reprodução. Então, tudo que é vivo realiza alguma atividade de transformação. Então eu vou começar aqui com na verdade, um slide aqui que eu tenho, né? Coisa bem rápida, só para mostrar como que essas atividades elas ocorrem. Então, se a gente for pegar na natureza, por exemplo, né? A gente sabe que uma abelha ela desempenha uma tarefa árdua aí para construir uma colmeia, né? Sim. As formigas, elas também cooperam para construir uma ponte para atingir um objetivo de transpor uma barreira, né? Então, eu peguei uma imagenzinha aqui de uma... E é um espetáculo isso da natureza, né? Você olhar as formigas, elas ali todas juntas formando uma ponte para que outras consigam atravessar e buscar o alimento, né? Sim. Porém, o homem, ele parece ser o único ser capaz de construir ferramentas e trabalhar de variadas formas em atividades diversas de acordo com a sua subjetividade. Então, aqui, nesse outro slide, eu trouxe uma ponte muito famosa lá da Inglaterra. Tem ali a pintura, o afresco do Michelangelo, né? Também é uma expressão ali da subjetividade do tempo dele. Eu também peguei ali uma atividade muito complexa de um neurocirurgião realizando ali uma atividade de cirurgia, e também tem um engenheiro trabalhando num data center aí dessas big techs, né? E aí, Paulo, assim, a gente fica com a impressão de que o homem, né, o ser social, vamos dizer assim, ele é o único ser capaz de fazer um trabalho de forma genérica, assim, né? Não é um trabalho único e específico, tal como uma abelha que está condicionada a fazer uma colmeia, né? Mas a gente tem uma gama de variedades muito grandes, né? Sim. E aí, existe um trechinho que eu extraí aqui do capítulo 5, né, do livro 1 do Karl Marx, que vai servir de base aqui para uma pergunta que eu tenho para fazer, né? O Marx, ele conceitua o que é trabalho. Ele fala assim, olha, o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza. Processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. E aí, mais adiante, ele fala assim, ó, agindo sobre a natureza externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Então, aqui eu acho que eu já tenho uma pergunta para começar a nossa conversa, assim, Paulo. A objetividade, ela determina uma subjetividade nesse aspecto, Paulo? O nosso fazer do dia a dia, o nosso trabalho, ele molda quem somos, tal como Marx está dizendo, né? Nós modificamos a nossa própria natureza através da nossa relação de trabalho?
estava me lembrando, você mostrou esses slides, então eu estava me lembrando de um exemplo desta semana. Essa semana os jornais enfatizaram aqueles castores lá na República Tcheca que fizeram uma barragem que estava prevista para os humanos construírem em 6 meses, eles fizeram em 3 dias. E estava programado para gastar milhões e os castores gastaram apenas os dentes. E deram um banho de tecnologia no homem. O mais engraçado dessa história é que, apesar dos castores estarem programados para fazer represas, porque, afinal de contas, eles dependem para procriar dessas represas, né? Eles fizeram de um modo inusitado, porque eles fizeram mais represas do que eles precisam. Talvez programados para proteger a espécie, portanto, com uma programação do tipo assim, bom, logo seremos mais, logo seremos muitos, né? Então vamos precisar de um habitat maior. Então dá até a impressão, você fica com aquela impressão de que você está diante de um ser, né? de um animal que faz projeções. A diferença, então, vai ficando, né? Você fala, puxa vida, né? Esses castores aí podiam fazer uma represinha. Afinal de contas, é uma família de 4 castores, não é muito mais do que isso, porque uma represa pegando vários aspectos a ponto de substituir a própria represa que seria construída. Até porque a represa que ia ser construída ela era uma represa mesmo, né? Era para uma contenção de água. Não era uma hidrelétrica. A gente fica com a impressão de que os castores têm aí, na sua determinação natural, fazer não represa, né? Mas fazer alguma coisa que possa ser tomado como alguma coisa até mais do que uma simples represa de castor. Mas, ainda assim, não deixa de ser uma represa. O Marx tem uma frase para poder fazer esta passagem. É uma frase até engraçada, né? Ele fala que o pior engenheiro ele é melhor do que a melhor aranha. É engraçado, né? O engenheiro mesmo ruim, ele tem uma capacidade de fazer uma construção de teia melhor do que a melhor das aranhas. O Marx está falando isso por conta da capacidade de fazer a representação do que a gente vai fazer. É aí que está o segredo da coisa, né? Você projetar mentalmente, depois no papel, depois passar isso para algum algoritmo, passar para a máquina. Quer dizer, esta projeção anterior do que é que vai ser modificado na natureza é que é o nosso segredo. O segredo do homem dele ter se perpetuado de repente enquanto espécie, né? Dominado o mundo, né? Esse detalhe da construção mental, da construção
daquilo que vai ser feito. E é engraçado, né? Porque aí entra aqueles fatores muito específicos, né? Eu faço a projeção e aí construo. Faço a projeção, aí construo e não dá certo. Minha projeção estava ruim. Faço a projeção, aí vou construo outra coisa que não era muito bem aquilo que eu queria, então vira outra coisa. Faço a projeção e não construo, porque minha projeção está indicando que não vai ficar bom. E assim por diante. Quer dizer, a questão toda é esta capacidade de fazer mentalmente antes de pôr a mão na massa. Essa é o segredo da coisa. Então, no fundo, o problema todo está nessa transição entre a mão, né, entre a mão que faz e a capacidade cognitiva de projetar o que vai fazer mentalmente. Essa é o salto, é aí que está o detalhe, né? O chamado pequeno detalhe, né? Mas que vira um enorme detalhe. Porque as abelhas, Paulo, elas vão fazer colmeia. Seria muito inusitado se elas se reunissem e falassem, vamos construir um formigueiro. Daí elas vão lá, projetam, ou mesmo projetar uma colmeia completamente diferente, jamais feita. Então elas vão lá e projetam e começam a fazer. Mas me parece que realmente esse é o traço distintivo, né, do trabalho humano, né? A cooperação não é, pelos exemplos que eu mostrei aí, né? Então a formiga, ela coopera para fazer uma ponte. Você falou dos castores também, né? Então, agora, muito provavelmente, a representação a representação mental, a projeção daquilo que eu vou fazer, esse elemento subjetivo, muito provavelmente, pelo menos se a gente fosse construir uma narrativa mitológica para explicar isso, por qualquer que seja qualquer narrativa mitológica que a gente vá fazer para explicar isso, já mostra que o subjetivo nasceu da condição objetiva. Ou seja, a representação, ela é uma elaboração da nossa trombada com a natureza e a nossa utilização das mãos. Utilização do nosso corpo, da nossa relação corporal, que se transformou numa metáfora, né? É uma metáfora, porque você tem um impulso físico que se espiritualiza, que ganha o campo psíquico e se torna uma representação que pode estar associada à linguagem, pode não estar associada à linguagem, mas, enfim, tem alguma coisa a ver com a linguagem. Então, a pergunta sua, se o subjetivo é formado pelo objetivo, ela já está respondida, né? Porque a própria capacidade cognitiva do homem, que é subjetiva, ela muito provavelmente veio de uma condição objetiva, veio de uma cooperação que não uma cooperação que não se estabeleceu, né? Uma cooperação que não se estabeleceu, não se fixou. Não é interessante isso? Uma cooperação, porque a das abelhas se fixou, elas fizeram aquilo e aquilo ficou. A do homem não se fixou, né? Ficou genérica, ficou. Ele é uma errância. Né? O homem é uma errância. Ele não tem um acerto, né? Esse que é o pepino, né? Ele tem uma errância que começa na própria errância dele como um ser que
Eu acho que essa errância ela é inerente à errância do homem ter se tornado Desculpa aí se eu nasci. Um ser que não... Porque o homem, ele é um erro, né? O homem não é um acerto, ele é um erro. Porque se ele fosse um acerto, ele nasceria com 2 anos. Não é verdade? Mas ele nasce com 9 meses. E é interessante, porque se ele nascesse com 2 anos, ele não passava na vagina. Então, ele é obrigado a ser um erro. Ele nasce com 9 meses, nenhum animal é este aborto. A maior parte dos animais precisam muito pouco da mãe. E o homem precisa durante 2 anos. Então, ele é um aborto. Ele nasce sem ter... Ele não deveria nascer com tão pouco tempo. Teria que, né? Para ele nascer na condição dos outros animais, ele precisaria ficar mais tempo na barriga. No entanto, ele nasce antes, porque se ele ficar mais tempo, ele não vai passar. Porque ele tem essa mania de ter cabeça grande, né? E não vai passar. Então, ele é um erro, né? Não, e nasce sem fazer nada, né? Porque o cavalo, ele nasce, o potro ali nasce e já sai andando, né? Ele então, já cai em pé para o homem nascer nessas condições dos outros animais, ele demoraria 2 anos na barriga. Só que se ele demorar 2 anos, ele não passa na vagina. Então, ele nasce como um aborto. Então, ele já é um erro. Essa errância dele, né? Ela se perpetua depois na relação dele com a natureza. Ele não tem uma tarefa. Ele não tem uma tarefa. Fica, né, dependente de ficar circunscrito. Subjetividade. Posso dizer isso, Paulo? Que o homem está condenado a ter uma subjetividade. É isso? Então, ele é condenado ele é condenado a ter uma instância psicológica, psíquica, que mostra que... não é estranho isso? Não é estranho, porque não tem alguma... por exemplo, você fala... Você pode falar de vários animais que precisam da mãe, mas você não encontra nenhum que precisa tanto. Não é verdade? Sim. Então, aí tem um erro da natureza. Tem um erro da natureza. O outro erro da natureza é exatamente que ele, sendo um erro individual, ele se torna um erro coletivo. Ele não tem uma função. Qual é a função? Talvez por isso é que o mito bíblico tenha dado função, né? De dominar a terra, né? Um dos relatos bíblicos, Deus manda o homem dominar a terra. É porque é tal história, né? Se você não faz nada, faça tudo, né? Não é verdade? Já que você não faz, já que você não tem nenhuma vocação, então fica aí para dominar a terra, destruí-la, faça qualquer coisa, porque você não tem uma vocação. O homem percebeu isso e criou um mecanismo muito interessante, que a minha mãe até é profissional disso, o orientador vocacional. Não é interessante isso? Minha mãe é orientadora vocacional. Mas ela nunca conseguiu me orientar, porque não deu, não funcionou. Tudo que ela falou que seria minha vocação, deu o contrário. Não te deram função, daí agora
Então, mas eu acho não que isso sei. foi Pelo menos eu acho que ela não queria que eu fosse filósofo. Não, se tivesse dado função, Paulo, ela mandou fazer. Mas ela mandou você fazer. Minha mãe mandou fazer. Não. Minha mãe nunca foi de testes vocacionais. Minha mãe é orientadora vocacional. E o que ela te orientou a ser? Nada. Quê? O que ela te orientou a ser? Não, ela não orientou eu para ser filósofo. Ela não incentivou. Pode ter orientado por mecanismos menos claros. Mas orientou ao quê? Não, Você não sabe. Ela orientou, bom, pelo menos ela orientou, sei lá. Então foi isso mesmo, né? Orientou bem. Entendeu? Não, e outra. Eu estou citando esse fato porque os americanos adoram isso, né? Teste vocacional, qual é a sua vocação? No que a pergunta que os americanos fazem muito, né? No que você é bom? Não é verdade? É sempre essa história de que é dar função para o indivíduo, né? Dar uma função e cravar ali na pedra, né? Então tá cravado na pedra isso aqui, ele vai trilhar esse caminho. Então ele não pode ficar transitando. Então, como você não foi dado função pela sua mãe aí, né? No caso, você não seguiu, graças a isso você está aqui hoje, Paulo. Porque senão a gente não poderia estar falando de tudo isso com tamanha propriedade, né? Se eu tivesse função, eu estaria trabalhando no banco até hoje. Você vê que à medida que os animais vão se relacionando com o homem, eles vão perdendo essa capacidade de serem determinados. Né? Eles vão perdendo a capacidade de serem determinados. Eles vão ficando tão inúteis quanto o homem. Né? Você vê um cachorro, né? Esses cachorros de raça. Ele não tem absolutamente nenhuma função a não ser... o que o Doberman faz? Ele faz isso. Eles começam a se dar funções do homem em relação a ele. Os passarinhos passam a focar. Então, você vai tendo aí a relação com o homem, é uma relação subversiva. Né? É uma relação subversiva. O homem vai inutilizando tudo que ele vai pegando, né? Ele vai transformando, ele vai humanizando. Ele vai livrando a coisa de ser objeto. Exatamente. Ele vai enfiando subjetividades nesses seres. Muito bom. E é legal, Paulo, porque o Marx, ele fala alguma coisa nessa linha. Eu peguei um outro texto aqui, esse é dos manuscritos econômico-filosóficos, acho que de 1844, se não me engano. E aí tem um trecho que ele começa a falar dessa relação aí do homem com os objetos e o trabalho, né? E ele diz assim, ó, o que o homem Naquele período que ele viveu, a antropologia daquele período é uma antropologia muito... como é que se diz? Uma antropologia muito pautada pelo trabalho. O trabalho tem muita função moral naquele período e ele acaba virando uma categoria da antropologia. Depois, no período seguinte, esta antropologia passa a falar mais da linguagem do que do trabalho, né? Mas de tudo quanto é maneira, mesmo que você saia daquela antropologia do século XIX, que é uma antropologia ligada ao trabalho, o trabalho tem uma grande importância porque você está num período onde a transformação da natureza é alguma coisa espetacular. Não tem nenhum outro período onde a transformação da natureza é tão espetacular quanto no século XIX. Por exemplo, nós podemos falar em velocidade, mas uma coisa é a gente falar em velocidade, outra coisa é o sujeito ver a velocidade aparecer. Né? E no século XIX, na virada do século XIX para o XX, principalmente, foi fantástico isso, né? Ou mesmo antes. A gente está estudando aqui no grupo de estudos David Harvey, Paulo,
a invenção do telégrafo. Então, a invenção do telégrafo reduziu a questão do espaço-tempo, né, ou a anulação do espaço pelo tempo, numa velocidade muito maior do que, por exemplo, a internet fez recentemente. E a gente fica fascinado com o que a internet nos proporciona, ou mesmo o avião a jato, né, no século XX, mas antes disso, o telégrafo e o navio a vapor introduziu uma velocidade fantástica que fez uma revolução, né? Então, a ponto do Marx poder avançar 100, 200 anos nas formas de entendimento das coisas. Porque a gente potencializou, mas a gente não criou algo novo. Sim. Claro que essa potencialização tem algo novo nela, né? Que é a interface máquina-homem, que mudou, né? Esse ponto é interessante, mas antes disso, Paulo, deixa eu retomar um pouquinho só a questão da função do trabalho na cultura, né? Então, a gente passou... O teu som está oscilando? Não. Para mim só? Só para mim? Está oscilando? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, mas de vez em quando ele dá uma queda. Ah, é? Agora não. Talvez seja o meu microfone, mas assim, Paulo, eu queria explorar um pouquinho a ideia da evolução do trabalho, né? Então, a gente pensava no modo de produção antigo, só havia, majoritariamente, né, o trabalho escravo, né? Então, existia uma relação social ali, homem e trabalho. Depois, você teve o feudalismo e a questão da servidão. Depois a gente teve aí o capitalismo chegando com a questão do assalariamento. Mas assim, a gente pode dizer que assim, o trabalho ele sempre foi tomado de quem o produz, falando da questão do trabalhador em geral, né? Então, ao longo da história, é verdade a gente falar que todo o excedente ele sempre foi retirado do trabalhador. A gente sempre pode colocar que o trabalho sempre foi algo externalizado e nunca foi algo, tirando as comunidades, eu acho que talvez indígenas ou primitivas, em que havia uma organização comunal ali, né? A gente pode dizer que, assim, majoritariamente na história, o trabalho ele sempre foi tomado, assim, de quem produzia. Nessa visão de história do Marx, nessas etapas dessa maneira, que tem muito a ver com a maneira como Hegel escreveu, sim, né? Mas se a gente tivesse uma outra visão de história, é que ele tá fazendo uma história muito propícia para a construção que ele quer. Então, como ele está fazendo sucessões de modos de produção e está pensando no Ocidente, ele dá esta impressão. Mas se a gente pensasse a história pelo Oriente, ou se a gente pensasse nas comunidades indígenas, a gente teria uma outra compreensão, né? O problema é que a visão a perspectiva da qual ele parte é a perspectiva do século XIX, do trabalho industrial como tendo importância e do modo de produção capitalista como tendo importância. Ele parte deste... Então, ele reescreve a história com esta visão. Mas, se você estivesse em 1500, 1400, aqui, o número de povos indígenas onde o excedente não estaria em questão, se isso pudesse ser considerado parte da historiografia, nós teríamos uma outra visão. Essa visão do Marx é uma visão vencedora, digamos assim. É a visão do europeu
tomando o século XIX como um ponto de chegada. Em outras palavras, é uma visão progressista. Né? Uma visão progressista, né? Se você tiver aqui no Brasil, em 1500, você tem N comunidades onde a questão do excedente não se coloca. Então, não dá para dizer que a humanidade caminha desta maneira. A história da Europa caminhou desta maneira. Certo. Não, é interessante porque assim... Essa é uma questão importante, porque a história não europeia, ela nem tem status de história. Né? A gente não dá nem grande importância. Então, a maneira como a gente vê a história, que é a maneira como o Marx escreve, e o Marx ele tem uma grande influência na própria construção da historiografia, é que nos faz achar que a humanidade sempre privilegiou a apropriação do excedente. Mas isso não é alguma coisa que a gente possa afirmar. Certo. E, Paulo, assim, o Marx ele também fala, também nesses manuscritos aí, eu acabei pegando um trecho que ele fala de... É um capítulo, né? Que ele chama de trabalho estranhado, ou trabalho alienado. E aí o Marx ele fala assim, ó, o que consiste então a exteriorização do trabalho? Né? Esse trecho que eu estou compartilhando aqui, né? Ele fala assim, ó, primeiro que o trabalho é externo ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que não se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. O trabalhador só se sente, por conseguinte, em primeiro lugar, junto a si, quando fora do trabalho, e fora de si quando no trabalho. Está em casa quando não trabalha e quando trabalha não está em casa. E aí ele fala da estranheza. Ó. Sua estranheza evidencia-se aqui de forma tão pura que tão logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do trabalho como de uma peste. Ele solta uma espécie de anedota. Mas hoje, assim, Paulo, dado o atual desenvolvimento e o encaminhamento que a gente está observando das forças produtivas, e aí o surgimento dessas big techs, um novo território onde o trabalho aconteça, ainda assim a gente pode falar, esse excerto do Marx, ele ainda se verifica? Ou a gente já internalizou essa coisa do trabalho fora de si, já é parte da nossa subjetividade, seja a gente estando em casa ou estando num escritório, o trabalho já está formando uma espécie de amálgama entre o que somos e nossa subjetividade? Como é que você vê isso, Paulo? Nós estamos... Eu, particularmente, eu acho que nós estamos vivendo um período de uma... Não sei se é aparente ou semi... Não sei se eu chamo de semi ou se eu chamo de aparente quebra em relação à hegemonia do trabalho. Né? Hegemonia do trabalho que gera o trabalhador. Veja, o mundo industrial, ele, no Ocidente, ele gerou uma sociedade do trabalho. Uma sociedade do trabalho significa o trabalho é alguma coisa que não é só necessária, ela é também formadora de caráter e ela é também institucionalizadora de uma moral. Esta é uma sociedade do trabalho.
Você trabalha porque você precisa, mas, ao mesmo tempo, você trabalha porque isso vai lhe trazer uma subjetividade, digamos assim, moralmente saudável. Certo. Hoje, né, nós estamos vivendo uma situação um pouco que diferente. Embora o fio condutor seja o mesmo, a terminologia está mudando. Por exemplo, as pessoas não querem se identificar com o ser trabalhador. Elas querem se identificar com a vocação. Elas querem se realizar na vida. E elas não querem que esta realização na vida seja chamada de trabalho. No entanto, ela é. Ela continua sendo um trabalho. Em outras palavras, as pessoas continuam vendendo a sua força de trabalho, o trabalho continua sendo alienado, a realização das pessoas é só aparente no trabalho, a separação entre casa e trabalho eclipsou, mas ela permanece. Então, tem uma série de mudanças, né, que não destituiu o trabalho de condição objetiva, mas mudou os aspectos subjetivos do trabalho e a valoração do trabalho na sociedade. O exemplo mais claro era a carteira de trabalho. O sujeito era um sujeito pobre, fazia sempre questão de mostrar a carteira de trabalho. Olha, doutor, né, falar para o delegado, eu sou trabalhador, não sou vagabundo. Né? Hoje, você chega para uma pessoa, a última coisa que ela... Isso é muito interessante na comunidade negra. Tudo que sai nos jornais sobre a comunidade negra é não falar para o negro que ele é um trabalhador. Ele tem que ser um empresário para vencer na vida. Ou ele é um empresário ou ele não é nada. É muito interessante isso. Essa venda da ideologia de que pode existir o patrão sem o empregado. Você o que é? Eu era um operário e tal. Agora eu sou empresário. Mas o sujeito, ele ganhava até mais como operário do que como um dono de bar. Mas agora ele é um empreendedor. Então, o caráter valorativo mudou. E, portanto, o discurso sobre o trabalho mudou. Mas as condições objetivas não necessariamente mudaram. Ele continua tendo um excedente sendo apropriado por alguém. Né? Além disso, né? Além de ter um excedente apropriado por alguém, as condições físicas também não se alteraram muito. Porque uma coisa é o conteúdo do trabalho, outra coisa é a disposição física do trabalho. Eu posso, por exemplo, no meu dia, eu ter criado algumas coisas muito interessantes no meu trabalho. Agora, a minha disposição física, a minha conformação física é de ter ficado sentado na frente de um computador digitando. Seja para criar, seja para transmitir, seja para ficar passando bobagem. A disposição física continua sendo eu sentado 8 horas na frente de uma tela. Então, portanto, eu estou numa condição
corporal não tão distante de outras condições corporais do trabalho, de fixação diante de uma máquina que vai fazer um serviço. Aí você pode dizer, mas é bem diferente, porque eu estou digitando em função de uma realização pessoal. Bom, aí é discutível, né? É discutível isso. Se você realmente está digitando numa realização pessoal ou se sua vida já está comprometida com alguma coisa que é futura e que não foi você que determinou. Por exemplo, a dívida. Né? A dívida que todo mundo tem e que faz com que a gente fique diante de uma máquina, seja bastante criativo, mas não necessariamente está fazendo com aquilo que a gente gostaria, nem mesmo para aquilo para a qual a gente foi formado na universidade ou em qualquer escola. Não é verdade? Sim. Então, nessas condições, o trabalho não se tornou nenhum elemento fora das críticas que a ele eram dirigidas pelo Marx. Muitas das críticas continuam válidas, né? Porque eu posso me achar, eu trabalho aqui, né, no computador. É aquela tal história, né? Os chamados colarinhos brancos, os chamados colarinhos cor-de-rosa, foram, né? Foi tendo uma distinção. E, Paulo, assim, eu peguei do teu blog aqui é um texto que você fala da economia da atenção, né? E aí você sugere, nesse texto, que a gente está caminhando para um novo modo de produção. E aí você cria uma tabela ali com 3 colunas, né? Uma para citando as revoluções, né? Então você tem revolução tecnológica, né? Então a primeira revolução agrária, daí depois você conceitua ali a revolução industrial e depois a revolução digital. Você chama de revolução agrária tudo que aconteceu até 1760, né? Revolução industrial você chama ali o período de 1760 até 1980, que seria meio que a ascensão ali do neoliberalismo. E revolução digital em diante, né? De 1980 até o presente. E aí você vai falando das diferenças. Ó, revolução agrária, parece que o insumo principal é a terra. Depois, para a Revolução Industrial, o protagonista ali são as máquinas, né? E depois a Revolução Digital, você fala que é o conhecimento. Mas veja, em termos de modo de produção, se você for pegar pelo Marx, em termos de modo de produção, se você for pegar pelo Marx, não tem diferença nenhuma. Né? A Revolução Digital não muda o modo de produção. Ela muda as características da produção, mas ela não muda o modo de produção porque você continua tendo 2 características básicas. A primeira, que os detentores dos meios de produção continuam sendo detentores privados e os trabalhadores continuam não detendo os meios de produção. Isso não muda. E também não muda a questão do excedente. O excedente continua sendo apropriado por poucos, então também não muda. O que muda é a maneira da produção, né? Mas não o modo de produção. Se você for... Quer dizer, em outras palavras, bem simploriamente, né? Vivemos no capitalismo. Se você vai dar este nome, capitalismo 4.0, capitalismo digital, capitalismo de plataforma, capitalismo, seja lá que capitalismo que é difícil dizer que não é o capitalismo. É por isso que no último texto que eu fiz no blog, eu fiz questão de dizer que não é tecnofeudalismo. Certo. Porque a propriedade privada continua, a apropriação do excedente continua, o assalariamento
Continua. Quer dizer, nem o capitalismo financeiro deixa de ser capitalismo, nem o capitalismo digital, chamado capitalismo de plataforma, deixa de ser capitalismo. A característica central essa não foi alterada. Os autores que mostram que foi alterada é porque, muito provavelmente, eles não estão sob a orientação do Marx, então, muito provavelmente, eles tomam capitalismo para além da questão do modo de produção. Tomam outras características, né? Mas, nas características mais comuns, que são as características que o Marx colocou, as coisas estão ocorrendo com os mesmos pilares. As leis tendenciais de movimento do capital, tal como Marx escreveu, continuam válidas. Assim como as leis de Newton continuam descrevendo o movimento, né? A gente pode dizer que as leis de Marx também continuam sendo aplicadas aí, né? Só na que narrativa, com novos determinantes, né? Vai surgindo... Na narrativa do Marx, sim. Né? Se você partiu do Marx, você pode continuar com a narrativa dele que dá certo. Se você não partiu do Marx, aí eu não sei. Né? Se você partiu do Weber, ou do Durkheim, ou de outro teórico, qual narrativa seria a melhor agora, eu não sei. Mas se você... tudo depende de qual narrativa você partiu. Se você chamava de capitalismo aquilo que o Weber disse que era capitalismo, aí você tem que fazer uma narrativa agora que seja condizente com o que ele dizia. As evoluções das narrativas, elas se dão por matrizes. Elas se dão por matrizes, quer dizer, a matriz marxista, ela prevalece, a narrativa marxista é possível. Dentro do marxismo é possível você continuar falando, olha, o capitalismo era uma questão de existência de detentores de meio de produção e não detentores, absorção do excedente pelos não detentores, pelos detentores, né? E então era assim, e isto continua. Então, dentro da narrativa marxista, você tem uma possibilidade de continuar com ela. Agora, se você tivesse partido, se você nunca tivesse lido Marx e você tivesse aprendido o capitalismo a partir de outra matriz, aí precisa ver como é que faz a narrativa continuar. Tem que dar sequência. Você tem que dar sequência. Tenta dar sequência para aquilo. Muitas vezes, as pessoas se confundem aí, né? Porque no meio do caminho elas trocam de autor. E aí, ao trocar de autor, elas não percebem que elas não trocaram da matriz. O cara, ele aprende o capitalismo segundo Marx e depois ele aprende o capitalismo segundo outro cara. Aí não vale, pô. Aí não vale. Né? Por quê? Porque ele tem que ficar dentro da matriz. Para ele saber se a matriz dele falhou. Então, quem teorizou o capitalismo a partir do Weber tem que ver se a narrativa do Weber está boa ainda, como é que ela seria agora, uma narrativa que captaria a revolução digital ou não, né? O problema é o cruzamento das pessoas com formação, sujeito que vai lendo tudo quanto é coisa e vai mudando. Ele não percebe que ele estava numa narrativa, não é o olhar da realidade que fez com que ele mudasse de narrativa, mas simplesmente o desconhecimento dele de qual narrativa ele pegou para fazer o conceito inicial. Porque os pressupostos de uma narrativa podem não se verificar através de outra matriz, né? Eu imagino, né, Paulo? E aí? Porque... Aí a pessoa tem que saber onde é que houve a mudança. Né? Por que que... Né? Onde é que houve a mudança? Onde é que... E é interessante isso, Paulo, porque agora o Diego ele traz essa pergunta, assim, né? Porque eu também não li... Acho que a única coisa que eu li do Weber, acho que foi aquele texto lá... Mas qualquer outro
né? Qualquer outro. Vamos pegar os liberais, né? O sujeito, de repente, fala para você: a narrativa do Marx não serve mais. Mas ela nunca serviu para ele. Né? Por quê? Porque quando ele aprendeu o que era capitalismo, ele não aprendeu com o Marx. Ele aprendeu já com o Adam Smith e ele ficou. Então, ele está evoluindo dentro daquela narrativa. Ele está tentando compreender a realidade dentro daquela narrativa. Aí ele vem com o papo em cima da outra narrativa, que ele nunca absorveu e nunca estudou. Então, não vale. Né? Mas, Paulo, por exemplo, o Smith, ele falou do capitalismo tal como o capitalismo estava desenvolvido até a época dele. Né? Só que depois veio o Ricardo e o capitalismo ele se desenvolveu um pouco mais. De modo que algumas coisas que o Ricardo pôde observar, o Smith talvez não tenha observado porque ele é um homem preso ao seu tempo, assim como qualquer teórico. E depois veio o Marx, já passado ali até aquele movimento ludita que teve, ele estava vendo ali a grande indústria crescer. E aí o Marx, pelo que eu estou entendendo, ele dá uma sequência ao que o Smith traz, ao que o Ricardo também traz, e ele evolui um pouquinho mais esses argumentos que eles estavam tendo antes. Eu não cheguei a ler a Riqueza das Nações lá do Smith, mas alguns leitores dizem que o Smith estava muito próximo de chegar às conclusões que o Marx chegou. Isso é verdade, Paulo? Essa sequência, assim, que um teórico complementa o outro de alguma forma? Não funciona muito assim, não. Né? Não funciona muito nesse grau de evolução, não. A questão não funciona assim, até porque, né, o que se ensina nas escolas hoje é mais Smith do que Marx. Se ensina a economia liberal, a economia do salário, a economia dos preços formados por compra e venda. É isso que se ensina nas escolas. Então, não tem uma evolução do conhecimento a partir do desenvolvimento social. Às vezes, muitas vezes, tem uma simples quebra. As pessoas começam a pensar em coisas do passado. Se você fizer o curso de economia, você vai ver que o mecanismo pelo qual se forma preços não toca na questão do excedente, do trabalho, da expropriação, nada disso. É compra e venda. Você compra uma coisa para vender, você compra mais barato para vender mais caro, porque você é mais esperto. E assim sucessivamente. Você faz, né? A diferença do Marx para o Smith e para o Ricardo é a pergunta, que é a pergunta de onde é que surge o valor. Essa é a diferença. O valor é explicado de uma maneira diferente tanto pelo Ricardo quanto pelo Marx, através de um conceito desgraçado, né? Que é um conceito xarope, né? Porque ele envolve um ambiente abstrato, que é o trabalho social médio. Que é altamente abstrato, Paulo. A ideia de trabalho social médio não tem como você medir. Você pode medir horas de trabalho, né? Mas medir horas de trabalho em função da abstração trabalho social médio é uma teoria com um empirismo pouco empirista. E aí é que a porca torce o rabo. Por quê? Porque na hora de você fazer a volta, né? Fazer preços, você lidar com o dia a dia dos preços, esta teoria do Marx ela não é operacional, ela é crítica, ela é uma teoria crítica, por isso que
o subtítulo é Crítica da Economia Política. Ela serve como crítica, ela mostra uma expropriação que as outras não mostram, mas ela tem um caráter operativo muito pequeno para quem se forma em economia e vai lidar com o mercado, vai lidar com a profissão de economista. Então, ela é isso que... Não é nada operativo. E até quando eu comecei a estudar Marx, eu cheguei e falei assim, eu vou descobrir qual que é a mais-valia aplicada sobre o meu trabalho. Aí eu vi que a empresa que eu trabalhava dava prejuízo. E aí, como é que faz com a empresa que eu trabalho dá prejuízo? Só que o que o Marx diz, aí depois eu fui entender. Todo mundo que como social. Todo mundo que social, não individual. Exatamente. Todo mundo que começa a ler Marx está tão impregnado, quando começa assim, né? Que nem você começou e todo mundo começa, está tão impregnado da mensuração que acredita que mais valia alguma coisa mensurável. E ela não é mensurável de maneira nenhuma, né? Não tem como você mensurar, você sabe que ali tem um elemento que os dois outros autores não quiseram ver. Não puderam ver. Não quiseram e não puderam, né? Então, para isso, a teoria é uma crítica da economia política. Agora, para operacionalizar, aí fica difícil, né? Se você já naturalizou o capitalismo, não tem por que você criticá-lo. Tá certo. Essa é a chave, né, Paulo? Fica até chato, né? Você chegar para um garoto que, olha, aqui tem uma árvore. E aqui tem o capitalismo. É tudo da natureza, tudo é assim. Por que o cara vai criticar, né? Não tem sentido isso para a maioria do pessoal que faz o curso de economia. Dinheiro, não tem sentido. Né? Dinheiro é tomado como algo natural. Convencionou-se aqui e virou algo natural. Então é difícil. Você vai falar isso para alguém... A formação... Vai falar do caráter fetichista do dinheiro e falar que ali tem valor, né? É muito complicado dizer isso, né? Falar do dinheiro como uma categoria. O problema está... Muito difícil. O problema está no conceito de valor. Esse que é o problema. Você tem dois problemas aí, né? Primeiro, o conceito de valor, ele tem que ser mensurado pelo dinheiro. E aí a correspondência entre dinheiro e valor já dá um problema. Né? Já dá um problema. Se você passar do valor, que é um conceito, para uma matemática, que é o dinheiro, já dá problema. É o problema que o David Harvey fala do cartão, ele dá o exemplo da profissão dele, né? Que ele era geógrafo. Da cartografia. Você vai fazer um mapa. O mapa não é o real. O mapa, ele representa a região, mas ele não é a região. Então, é a mesma coisa que o dinheiro e valor, né? O dinheiro tenta mensurar o valor, mas ele não é o valor. Então, entre você ter o valor e ter o dinheiro, tem a distância entre ter o mapa e ter a região. Se o mapa valesse pela região, eu, que não gosto de viajar, seria um turista e tanto, porque eu pegaria, punha um mapa, ficava andando nele e pronto, já viajei, para de me encher o saco, eu não quero mais viajar. Entendeu? O modelo não é a realidade, né? O mapa pode, inclusive, ser um mapa dinâmico. Né? Um mapa dinâmico feito na internet. Né? Com todas as características da viagem que você faria. Então, você vai aperfeiçoando o mapa, né? E Paulo, agora mudando de matriz, né? Com relação ao que o Diego perguntou, e como é que o Weber explica o capitalismo, Paulo? Como é que o quê? Como é que o Weber ele explica o capitalismo? O Weber não vai explicar por distinção entre liberdade do trabalhador. Ele vai explicar, porque a questão toda é esta entidade chamada capital. Essa é a questão que dá a diferença do Marx para qualquer outro.
Quando você tira essa entidade, você pode ter qualquer outro autor. A entidade capital que tem um desejo de reprodução infinita. E que comanda, portanto, todas as relações. É essa categoria que tem uma cara... Quando falado assim, dá a impressão de uma metafísica do capital, né? Mas quando você opera com os capitalistas concorrendo um com o outro, aí você descobre que realmente o capital quer crescer. Porque quando ele não cresce, ele emperra toda a situação. Se ele não cresce, ele emperra toda a situação. Tudo para quando ele não cresce. E para as coisas continuarem funcionando, ele precisa crescer. Esse crescimento do capital é que os outros autores não levam em consideração. E essa que dá a diferença. A maioria das pessoas, quando fala em capitalista, elas têm uma visão moral. O Weber tem uma visão moral religiosa. Um burguês compete com o outro e é capaz de fazer um sacrifício por conta de que ele é calvinista. Ele é calvinista. Se ele é calvinista, ele vai ter uma notícia de que ele foi escolhido se ele vencer na Terra. Então, é muito importante para ele vencer na Terra e receber esta notícia, porque essa notícia vai ser espalhada para os outros. E os outros vão reverenciá-lo na Terra. Esta religião faz com que eu me desdobre para derrotar o outro capitalista e para fazer as coisas se desenvolverem. O Marx nunca negou isso. O Marx nunca achou que os capitalistas não são assim. Mas o problema é que, para o Marx, esta não é uma questão determinante. A questão determinante é que o capital, por ele próprio, como valor em movimento, precisa crescer. Então, ele atropela todo mundo. Não cresceu, ele tira fora. A religião que não suportar esse tipo de lógica, talvez ela nem prospere no mundo, dado o materialismo histórico. Talvez não. O problema é que ela prospera. Muitas vezes ela não respeita isso e prospera, né? Então, o problema, a questão é o quanto você quer ou não quer levar em consideração a hipótese do capital com crescimento infinito. Ele tende a ter um crescimento infinito. Ele tira da jogada aqueles que não participam disso. E quando ninguém participa disso, quando ele começa a ficar estagnado, aí ele começa a dar sintomas de estagnação para todo o resto da sociedade. Então, ele precisa sair para algum canto. Para algum canto ele vai. Em outras palavras, o capital foge para frente. Quando ele não cresce, ao invés dele se autodestruir ou destruir o capitalismo, ele foge para frente e ele descobre uma forma de crescer. Por enquanto, até o momento, ele tem sempre descoberto uma forma de crescer. Ou pela financiarização, ou pelo extrativismo, ou pela mundialização do capitalismo, ou pela guerra. Alguma forma ele encontra. Não, e foi interessante, Paulo, você dizer isso, porque eu extraí um trecho também do teu blog aqui, né? Que aí você dá um exemplo da General Electric. E aí você fala assim, ó, a General Electric, a partir da década de 80, as finanças tornaram-se a parte da economia dos Estados Unidos com o mais rápido crescimento. Então, ao invés de investir em novos produtos e serviços, ou nos seus empregados, as empresas podiam agora usar os seus lucros para simplesmente recomprar as suas próprias ações, elevando os seus preços. Isso deixou muito pouco para investimentos em capacidades produtivas. E aí, mais adiante, você afirma: a procura de renda financeira paga muito melhor do que o investimento produtivo. Agora eu te pergunto, Paulo, isso aí, no final das contas, essa fuga para não produção,
isso é típico ainda do capitalismo? Dado que é só o trabalho humano que pode gerar valor. Segundo Marx, é só o trabalho humano que pode gerar valor. Mas se eu me afasto disso, porque o mundo das finanças é um mundo de soma zero, se você for ver, né? Se alguém ganha, é porque alguém perdeu numa ponta, né? Como é que você tem introjeção de novos valores? É a partir do trabalho, né? Sim. Então, assim, a financiarização, ela está empurrando para um não capitalismo? Ou é errado? Não, ela está empurrando por uma não criação num determinado ramo, né? Num determinado ramo, ela reitera. Ela é reiterativa. Mas, como o problema é que uma questão é a mudança da lógica, e não a mudança... Porque as pessoas pensam que falam, não, estamos vivendo no capitalismo financeiro. Então ninguém mais está comendo. Não, mas todo mundo está comendo, está comprando carro, toda a produção está aumentando, o mundo está... O número de pobres no mundo está diminuindo. Apesar da distância entre pobres e ricos aumentar, o número de pobres está diminuindo. Então, essa é a questão. A questão é a de hegemonia de um modo, e não de desaparecimento do outro. Ninguém acha que não está tendo produção. Produção é alguma coisa fantástica. Você imagina só, né? Imagine a China com aquela quantidade de gente e alimentar todas aquelas boquinhas. Coisa que não se fazia. Mesmo o Brasil. Só para você ter uma ideia, o Brasil passou, em 30 anos, a viver mais de 20. Né? A expectativa de vida aumentou para todas as classes. Para todas as classes, para todos os setores, para todos os países. Aumentou assustadoramente. Aumentou a ponto de você ter profissões que não existiam, que é o home care, o cuidado de velhos, que é alguma coisa que toda cidade tem, parecia uma nova profissão. Já é uma empresa. São grandes empresas, né? Então, aumentou a expectativa de vida, mas a lógica do capitalismo financeiro, ela é hegemônica agora. Mas o capitalismo não deixa de ser um lugar de produção. Mas, Paulo, na virada do século XIX para o XX, esse capitalismo monetário, o capitalista monetário, através da Inglaterra, também foi hegemônico por um período, né? Porque a industrialização foi muito grande ali ao longo do século XIX, mas chegou no fim, a gente começou a observar uma financiarização muito grande ali da Inglaterra, né? Uma hegemonia do capital financeiro em detrimento do capital produtivo, né? O capitalismo, ao contrário do que contam para a gente, o capitalismo ele é capitalismo total, né? A divisão do capital é alguma coisa que a gente fez na evolução do capitalismo. A evolução, essa divisão, capital financeiro, capital comercial, capital industrial, essas divisões elas são feitas no decorrer do capitalismo. Ela não é o capitalismo não começa com indústria. Pelo contrário, né? Começa com manufatura. Comércio. Começa com comércio, né? Ele começa com... Depois começa manufatura. Manufatura e comércio de coisas já... Mas, enfim, né? Colheitas, ele começa ali. E, para isso, ele já começa financeiro. Porque ninguém faz uma viagem sem alguém que banque. E esse cara que banca, em geral, é um agiota ou é o Estado. Certo. Então, ele nasce já financeiro.
O único período em que o capitalismo industrial se sobrepõe ao capitalismo financeiro em todo o processo do capitalismo é do pós-guerra até 1970. É o único período onde você tem o capitalismo industrial como se sobrepondo à lógica do capitalismo financeiro. De resto, ele é todo ele pautado por um processo onde o financiador ele está sempre muito propenso de se transformar em atividade fim e não atividade meio. Para ele ser atividade meio, você precisa controlá-lo. E você não tem esse processo de controle durante o processo capitalista, a não ser nesse curto período de 30 anos que os economistas chamam de a era de ouro do capitalismo, os 30 anos dourados e assim por diante, que coincidentemente é o período em que há uma diminuição da distância entre ricos e pobres, o único período. Certo. E a consolidação de uma classe média, né? No final das contas, né? Também a consolidação de um modo de vida que vai para cima e para baixo, né? Que vai para os trabalhadores mais pobres e vai para os mais ricos, que é o modo de vida da classe média, principalmente a classe média americana, né? Os Estados Unidos como um país de classe média, né? Sim, Paulo. E como é que fica a questão da soberania, né, Paulo? Agora eu peguei um outro trecho aqui do seu blog, né? E aí você fala assim, ó: estamos derivando rapidamente para outro modo de produção, com muito mais concentração de poder econômico, cultural e político, e uma mudança sistêmica na forma como a humanidade está construindo seu futuro. Aí você fala, ó, isso aí não é economia de mercado, nem livre concorrência para melhor nos servir. É uma guerra entre gigantes, a serviço dos grandes acionistas. Em termos da organização social global, excluindo a China, não temos regulação de mercados nem planejamento adequado. A China é o que sobrou do Estado soberano? Esse termo aí é erro. É erro meu, né? Tá errado isso aí, né? Eu não deveria ter escrito estamos transitando para um outro modo de produção. Não cabe, né? Nós estamos aí é que tá, né? Às vezes nós estamos transitando para uma outra forma de produção, mas modo de produção em termos marxistas não mudamos, né? Aí tem um erro, né? E a questão da China e livre mercado, Paulo? Agora, a questão de soberania nacional é uma coisa complicadíssima, porque nós estamos numa guerra entre companhias e governos. É uma guerra que todas as companhias, até 5 anos atrás, achavam que tinham ganho. E agora, os estados resolveram revidar. Revidar, por quê? Porque eles forneceram para a população uma vida que dependeu de empréstimos e venda de títulos. E eles se endividaram. E todos eles agora querem cobrar impostos de alguém para pagar essa dívida e se manter com alguma soberania. E essas empresas, por sua vez, querem se livrar de pagar impostos. Então, você está tendo uma guerra que é, de certo modo, a forma pela qual a extrema-direita reapareceu, né? Porque você tem um complicador aí. Quem tiver com o Estado na mão, direciona os impostos e vende mais títulos. Ou, né? E põe mais dinheiro na praça. Como o dinheiro é alguma coisa feita a seu bel prazer, por alguns países, né, principalmente os Estados Unidos, que faz o dinheiro do mundo, o poder de Estado, que antes parecia que ia se diluir, voltou a ter uma grande importância. Porque voltou? Por que voltou, Paulo?
porque você precisa pagar esta dívida com o imposto de alguém, né? E você precisa sustentar esses empreendimentos de alguns capitalistas com o imposto de alguém. Os estados se endividaram e as empresas cresceram. De repente, os estados falaram: pera, nós estamos devendo, temos que botar dinheiro na praça, tem uma população aí que quer coisas, então nós vamos cobrar. Como nós não podemos cobrar da população, nós vamos cobrar de vocês. Aonde vocês estão? Ah, nós não estamos mais no país de origem. Nós diluímos as nossas empresas em vários locais. Ah, vocês diluíram? Então nós vamos cobrar de alguma forma. Foi aquela época que o Biden colocou o imposto internacional nas empresas. Seja onde for que vocês estiverem, se vocês operarem aqui, eu vou buscar um pagamento de vocês. Pôs uma taxa aí para todo mundo pagar. E depois começou também a questão dos subsídios, né? Os subsídios. Vocês querem que produzir? Bom, eu dou uma ajuda estatal. Bom, isso aí sempre foi assim, né? Ajuda estatal para a empresa funcionar. Mas agora ficou declarado de que eu vou ajudar alguns, não vou ajudar outros, né? Ficou uma espécie de capitalismo. Porque, assim, todo estado é o estado de uma classe dominante, né, Paulo? Mas agora me parece que está sendo de alguns dessa classe. Então, isso estava meio diluído. Estava meio diluído, porque as empresas resolveram se livrar, não dar muita bola para o Estado, porque elas ficaram transnacionais. Eu faço uma empresa onde eu ponho a mão de obra onde não tem sindicato. Então, vou buscar lá na Índia, na China ou aqui, onde o sindicalismo é fraco, onde tem mão de obra abundante. Bom, e a matéria-prima? Não, a matéria-prima eu não vou buscar no mesmo país, porque lá não tem. Lá tem a mão de obra. Então, vou pegar onde? Vou pegar onde tem a matéria-prima. Vou na Amazônia, vou na Rússia, sei lá. E a venda? Bom, a venda eu faço a maior parte para o mercado americano, que compra bem. E o escritório de contabilidade? A sede? Vou pôr num paraíso fiscal. Então, eu criei a transnacional. Tá? À medida que se criou a internet, isso foi mais fácil ainda, porque as comunicações se tornaram muito mais rápidas. Então, eu tenho uma transnacional. Então, por que eu vou querer ficar me metendo em política se eu tenho algo que é supraestatal e dá lucro fantástico, né? Até o momento que os estados começaram a puxar o reio da coisa, né? Não, peraí. Você é uma empresa americana ou não é? Né? Você tem escritório de contabilidade onde? Você vende para cá, vende para lá, quer dizer, onde você está? Segundo David Harvey, é por causa também do pagamento da dívida. Sim, sim. Os estados começaram a puxar o freio, puxar as empresas, querer saber onde elas estão, porque os estados precisam cobrar imposto. E há um limite para você cobrar da população. Enquanto que você não tem limite para cobrar dos ricos, dessas grandes empresas. Elas têm muito mais a dar. Então, a tendência é você tentar controlá-las. E elas responderam rapidamente, fazendo o quê? Bom, se você vai nos controlar, então nós vamos antes voltar a fazer política e controlar o Estado. Foi o que as Big Techs fizeram agora, recentemente. Só o tamanho disso, Paulo, eu peguei aqui do texto do Sérgio Amadeu da Silveira, né, o Capitalismo Digital. Ele fala assim, as 5 maiores plataformas globais faturaram 900 bilhões de dólares em 2019. Essa quantia equivale a 48% do PIB do Brasil no mesmo ano. Representou 2 vezes o produto interno bruto da Argentina, 3 vezes o PIB do Chile e 16 vezes o PIB do Uruguai. Isso no ano de 2019.
Então, assim, a gente consegue observar a força que essas empresas têm, né? Então, o que é o Uruguai perto do Facebook? O que é o Uruguai perto da Amazon? E que soberania que vai restar para esses estados? Até o momento que os estados começaram porque tem o Uruguai não emite moeda, mas os Estados Unidos emite, né? Esse é o problema. Né? Os Estados Unidos emite a moeda nacional com a qual ele trabalha internamente, é a moeda internacional também. Então, para ele, é um Estado poderoso. Né? É um Estado que pode emitir títulos com uma facilidade muito grande, porque ele faz o dinheiro, então ele emite título, então ele se endivida com uma facilidade muito grande. Então, ele é uma fonte de poder muito grande. A hora que ele inventa de cobrar, de cobrar impostos para poder pagar esses títulos que ele emitiu, sem emitir dinheiro, porque se ele emitir dinheiro, ele tem medo da inflação, e aí vira um problema político. Então, para não dar inflação, ele inventa de trazer as empresas para pagarem impostos. E aí elas resolvem reagir. Elas resolvem reagir fazendo o quê? Entrando na política. Foi o que o Musk fez e depois todos os outros vieram. Eles estão agora envolvidos na política. Mais do que nunca. Né? Alguns deles nem presidente. Virou ministro, né? Viraram ministro e estão cortando verba ali direto do servidor público, né? Não, muito mais do que antes se fazia, muito personalíssimo, né? Você vê então, ali. Mas o problema não é ele, o problema é que todos os outros vieram muito rapidinho. Né? Vieram com uma rapidez incrível. Por quê? Porque eles perceberam que o Estado não havia desaparecido. Que o poder que eles tinham ainda é um poder que depende da geografia, um poder que ainda está circunscrito às legislações nacionais. É claro que, se não existisse a China, as coisas se dariam de outra maneira. Mas a existência da China, a existência de um Estado nacional que controla os seus milionários, e a existência da Rússia, que também controla os seus milionários, que a China controla de maneira como Estado. E a Rússia controla daquela maneira que o Putin controla. Quando um milionário começa a ficar muito arredio, ele desaparece. A gente pode falar que é o capitalismo de um país só que a Rússia está fazendo, Paulo? A Rússia? A Rússia, ela está dando um tombo em todo mundo, né? Porque todo mundo pensava que ia entrar em colapso, e ela não entrou. E ela não entrou exatamente por essa capacidade interna de produção e de negociação com a China. Continua sendo uma potência nuclear, continua sendo uma produtora de petróleo, continua tendo um mercado interno grande. Essas coisas foram reativadas. E como não tem democracia, como é o Putin que fica controlando todo o aparato de voto, as políticas de planejamento ficam mais fáceis de fazer, né? Tá certo. Entendi. E essa questão do que o Israel trouxe aqui, Paulo? E os BRICS, né? Como é que eles como é que se posicionam aí nessa tentativa de colocar uma geografia aí para o capital? BRICS, agora a gente vai ter que olhar para os BRICS, porque entraram 4 países novos, ou 5, não sei, né? Inclusive o Irã. Então, vai ganhar uma outra dimensão. Porque eram 4 países. Embora um deles fosse a China e outro fosse a Rússia, né? Aí eram 4 países só. Mas agora entrou uma série de outros países, inclusive o Irã, que é uma economia poderosa também.
Tanto é que a resposta do Trump foi imediata, né? A resposta do Trump foi de um pavor assustador, né? Que ele podia fingir que não viu, né? Mas ele respondeu rapidamente, do tipo, se vocês fizerem um dinheiro, eu vou taxar todos vocês, eu prendo e arrebento e tal. Ele partiu para o temor, né? Porque ele Ele sentiu acusou o golpe, né? É um perigo. Que é um perigo, né? Porque agora você tem uma economia de mercado ali que não é brincadeira. São países grandes que consomem e que têm uma propensão a ter classe média. A China tem propensão a ter classe média, a Rússia já tem classe média, o Irã tem propensão a ter classe média. As pessoas não querem. O americano jogou uma semente no mundo desgraçada, né? Que é a pessoa querer ter a vida que os americanos prometeram que ia dar nos anos 50 para todo mundo. Então, todo mundo quer ter o seu carro, sua casa, sua televisão, o conjunto de rock. Essa vida de classe média foi se disseminando de uma tal maneira que as coisas ficam muito difíceis, né? Você não dá isso para a população. E para isso já tem imposto, né? Tem alguém que banca os benefícios do Estado, porque a iniciativa privada ela não banca. Né? Ela não banca tudo. Nem tudo dá lucro, né? Para você bancar. Não, aqui no Brasil a gente vê bem isso. Parece que o empresariado fica esperando o impulso fiscal para poder fazer algum progresso, né? Não, mas esses perrapados aqui nem... todas, aquele livro da Mazzucato mostra, todas as Big Techs nasceram de incentivo estatal. Todas. Não tem nada que é feito sem incentivo estatal. Porque não tem possibilidade. Os recursos, ninguém tem isso para investir com planejamento. Esse é o problema, né? Você pode ser muito rico, mas o problema é o planejamento. O Estado precisa estar junto porque ele dá a noção de planejamento para você, de garantir mercado, de garantir infraestrutura. Imagine a internet, né? Se os americanos não tivessem feito aí, forçado a infraestrutura do mundo a cabear o mundo inteiro, né? Cabeou o mundo inteiro, tem cabo para tudo quanto é lado. Hoje. Pensa bem, né? Aqui hoje, mesmo no Brasil, né? As telecomunicações precisou ser privatizado, né? Para aí a iniciativa privada fazer alguma coisa, né? Mas podia fazer pelo Estado, mas é que a opção naquela época foi iniciativa privada. Mas, assim, depende muito das circunstâncias de cada país. Mas, sem a organização estatal, é difícil você fazer. Você pode falar assim para mim, agora os foguetes americanos vão ser todos eles privados, né? Mas quanto tempo durou a NASA para chegar agora e o Trump falar que vai destruir a NASA, né? Quanta tecnologia e quanto o Estado não investiu naquilo, né? Para poder depois... não começou com a iniciativa. Daqui a 100 anos vão falar, foi os empresários que chegaram à Lua. Chegaram em Marte, né? Vem esses mitos aí, né? Porque, veja, é uma coisa assim, o Estado americano ele tem mais funcionários que o nosso, bem mais, né? O liberalismo deles implica um funcionalismo público pesado e não é da dia para a noite que isso desaparece. Desaparece de um lado, reaparece de outro. Assim mesmo, Paulo? Não dá. Você acha que a motosserra que o Milei deu pro Elon Musk não vai cortar todo o serviço público lá? Ele pode cortar. A hora que você terminar esse processo, você vai ver que
não cortou muito, só fez auê. Só fez auê. Porque não tem como você fazer... Tem certas coisas que não tem como, não tem... É que nem querer cobrar mensalidade da universidade, não tem como cobrar, não tem jeito. Ela ficaria tão ruim que você poderia até fechar. Então, não tem como. Não é uma coisa que ele decida. Ele não está lidando com a empresa dele, ele está lidando com o serviço público que existe para o cidadão. E esse serviço público que existe para o cidadão, a empresa privada não faz. Em alguns casos, ela não faz. Não vai fazer. Não chega. Sim. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma deficiência para a própria empresa privada, porque você chega num local, né? Você chega num local onde o Estado não chega, é muito difícil você querer construir, inventar a roda, né? O Estado chega, tem que chegar, não tem como, né? Tem que tapar o buraco, porque tem uma demanda ali, é o Estado que tem que estar lá, né? Tem uma demanda que é a chamada infraestrutura. E o empresário não se dedica a fazer isso. Ele precisa ter um incentivo muito grande para fazer a infraestrutura. Educação cai nessa mesma seara, então. Não precisa ser educação. Saúde. Qualquer coisa. A própria Big Tech. As Big Techs caem nessa seara, elas não conseguem gerar uma universidade delas, né? Numa garagem. Eu ponho 5 gênios numa garagem e ela vai desenvolver tecnologia. Não é assim que funciona. É a universidade com 10 anos, 20 anos, com o país inteiro funcionando, aí tira-se ali, né, alguma coisa que se convenia com a empresa. É assim que é a tal do General Intellect, né? Não tem como você falar, olha, eu vou ter uma indústria farmacêutica onde tudo que for produzido vai ser produzido ali. Não é verdade. Eu preciso de toda a estrutura do país funcionando para eu tirar uma elite que faça vacina. Certo. Tá tendo... Agora a gente está vendo essa questão da computação quântica, né, Paulo? Que tá aí... investimentos astronômicos aí por parte da iniciativa privada. Eu vi um vídeo recente da Microsoft lá com estúdio, com baita do investimento. Mas se você for ver as pessoas que estão lá, é tudo PhD de universidade. Não tem ninguém que se formou na Microsoft, assim, né? É tudo gente que traz o arcabouço teórico que vem dali, né? Do tecnologia de semicondutores, toda a parte teórica foi montada na universidade, né? E os esforços de guerra, né? Os esforços de guerra também são todos eles mistos de companhia estatal com companhia privada. Os esforços de pesquisa não direcionada também. E mesmo a energia, né? Mesmo a energia. Quem que vai fazer a energia para esses computadores gigantes aí? A empresa privada? Não, ela vai fazer se o Estado tomar iniciativa e se associar com ela, mas ela sozinha não vai. Ela vai fazer se o Estado puder dar uma mãozinha, como as nossas aqui, né, Belo Monte e tal. O Estado tem que dar uma mãozinha, né? Tem que permitir, no mínimo permitir. Mas realmente construir, né? No mínimo permitir que se faça. Então já dá um pepino, né? Bom, Paulo, então assim, a gente tá... Essa história do Estado mínimo, parece que agora, de fato, ela tá se mostrando realmente falha essa ideia, né? E acho que os próprios bilionários se deram conta disso, né? Que eles estão se apropriando do Estado de alguma forma, falando dos Estados Unidos, justamente nesse sentido. Né? Eles tiveram que jogar fora essa ideologia, né? Essa ideologia eles tiveram que jogar fora, porque eles foram com tanta sede no pote que agora eles contarem para a molecada que
que a molecada vai ser empresário e vai ser difícil, né? Eles contarem, porque eles foram com tanta sede no pote e realizaram os desejos do Trump de maneira muito mais rápida do que qualquer milionário chinês realiza os desejos do que sobrou do Partido Comunista lá. É mais fácil um milionário chinês não fazer o que o governo quer do que um milionário americano hoje. Eles se tornaram tão rápidos, até quem não precisa. Até banco que não está nem precisando tá fazendo a política do Trump. Eles aderiram assim, rapidinho. Dá a impressão de que estamos vivendo na pré-Segunda Guerra Mundial, né? Todos os empresários aderindo ao governo porque vai vender alguma coisa para o governo em determinado momento. Deu uma paura geral aí diante dessas... É muito gozado. Virou um Eldorado, né? Virou um Eldorado do nada, né? Parece que... virou um negócio do nada. E é muito interessante, né? Que esse pessoal, que todos eles, né? Aquele outro lá que chegou até a casaca chinês feia para poder entrar na China e não entrou. Agora está lá destruindo banheiro feminino. Só tem banheiro masculino na empresa dele. Teve isso? Hã? Quem é esse, Paulo? O Zuckerberg. Ah, ele? Ele casou com uma chinesa? Casou com uma chinesa horrorosa para poder entrar na China. Não entrou. Os caras deram um tombo nele. Você imagina só, né? Ele é judeu e tomou um tombo dos chineses. Você imagina o tipo de chinês que tem. Impressionante, né, Paulo? Porque eles entregaram uma chinesa feia para ele com a promessa de que ele entraria. Ele não entrou e ainda por cima a chinesa foi embora. Eles se livraram de uma chinesa feia. Ele achou que estava fazendo o negócio da China, né? Exatamente. Exatamente. Ele falou, fiz o negócio da China. E os chineses falaram, você não viu nada o que é o negócio da China. E os chineses provaram para eles, né, que o problema é outro, né? Mais tarde, daqui a alguns anos, vão descobrir que esses chineses eram todos judeus. Né? Muito provável. E a democracia, Paulo, como é que fica nesse jogo aí, né? Não fica, né? Porque desse jeito que ficou aí, não conta mais nada, né? Conta o quê? A democracia é isso daí. A população quis o Trump, votou no Trump. A população não tá querendo, ela quer votar, está votando. É uma democracia. Mas, assim... Mas a partir do momento que as instituições republicanas, de alguma forma, sofrem um abalo, né? Mas, assim... Não vira um risco para a democracia o volume de dinheiro que o Musk moveu e o empreendimento pessoal dele na eleição foi volumoso. E, veja só, diante de um candidato que saiu de última hora. Né? De última hora. Um candidato que nem estava na jogada. De última hora muda-se o candidato e ele ficou com medo de perder. Teve que fazer todo esse paranauê aí, o Musk sair gastando adoidado, e ele pessoalmente ir nos comícios, tal, né, se mostrar. Nunca foi feito isso assim abertamente, nunca foi feito. Sempre foi feito debaixo todo mundo contribui, os milionários contribuem para os dois partidos. Nunca foi feito uma coisa desse, um apavoramento assim, do tipo assim, nossa, vamos lá, né? Ou está dentro do ônibus ou está fora, né? Ou entra no ônibus ou... A democracia americana, ela mostrou ser... Como é que fala? Ela mostrou ter as suas virtudes, né? Porque ela assustou. Ao mesmo tempo que o Trump ganhou, ele ganhou assustado, né? E está assustado, né? E está assustado, porque ele não sabe, ninguém sabe, né, que tipo de reação vai haver quando os preços começarem a aumentar, né?
Ao que tudo indica, vai aumentar, né, Paulo? Por tudo isso aí, né? Eu não consigo entender como que ele vai fazer com que existam Estados Unidos que seja, né? Vai aumentar. Imagina. Mas o Fed já não entrou na jogada lá? Eles conseguiram manter uma independência do Banco Central, Paulo? Porque sentido? Eles são independentes. O Fed é independente por natureza, né? Os bancos centrais são independentes por natureza, só que é só nós que foi criado pelo governo. Os bancos centrais são independentes, eles nasceram, inclusive, antes, né? Até porque esses banqueiros é que financiaram, em parte, o rei, né? Para ver o Estado Nacional, né? Sim. Bom, Paulo, eu acho que agora 2 horas de conversa aqui, estamos meio que chegando para uma reta final. Eu acho que eu esgotei os assuntos, o pessoal trouxe algumas perguntas aí que a gente acabou compartilhando. Se alguém mais tiver alguma pergunta, acho que a gente tem alguns minutinhos aí. Mas é isso, Paulo, que a gente começou falando um pouquinho do trabalho, né? Você vê como que o trabalho é uma categoria que dá cria, né? Você começa a falar e vai longe, né? As implicações que as mudanças nas formas de trabalho trazem, né? Como que... esse é o meu interesse continua sendo esse. Na parte econômica minha é só para poder chegar nessa situação da interface entre homem e máquina, que eu acredito que vai dar uma outra conotação para nossas vidas. Mais do que já deu. Porque, por enquanto, deu uma conotação meio que formal, né? Ninguém ainda sentiu seus neurônios sendo alterados, né? Mas eu acho que vai chegar ao ponto de a gente ganhar função e perder função. Função, você diz física mesmo? Espiritual, motora. Física, psíquica. Eu acho que a experiência que eu tive com a minha neta é muito significativa, né? Ela realmente teve um autismo provocado pela Foi tela. Isso que você percebeu, né? E isso me deixou, assim, ciente de que essas coisas vão alterar toda a maneira das pessoas serem. Porque eu não estou convencido de que se possa aprender as coisas humanas pela forma não humana. Eu não estou convencido disso, não. Certo? Porque subjetividade maquínica sempre, assim, não é um fenômeno novo, né, Paulo? É um fenômeno novo. Mesmo antes da digitalização, na grande indústria. Acho que não. A gente não tinha uma subjetividade criada. Tudo bem que existia uma distinção, né? O homem aqui, a máquina ali, né? E você operava a máquina, né? Então você opera o carro, você entra no carro e você opera ele, né? Agora a máquina me parece que ela funciona em simbiose, né? Porque você é um algoritmo, né? Você é um ponto do algoritmo. Uma coisa é você entrar no Volkswagen, outra coisa é você ser um ponto num trânsito. Você ao mesmo tempo input e daí você também está modificando a maquinaria, né? Porque você não é quando você entra num carro, você pega e o carro te leva, mas não é verdade, é você que leva o carro. E você para e desce. Não existe essa possibilidade de você levar o algoritmo a uma situação que você quer. Você entra nele para poder viver. E ele vai jogando você como se você fosse um algoritmo a mais. Você tem uma cadeia de determinações onde você é um a mais. Isso é uma mudança drástica. Agora, imagine isso na cabeça de quem não aprendeu a linguagem ainda. É crítico, né? Porque a linguagem não se aprende por desafeto, né? A linguagem só se aprende por afeto. Não dá para você ensinar qualquer palavra que não venha com carga efetiva da mãe.
Não tem a possibilidade de você aprender com a máquina. Essa tentativa de aprender com a máquina foi o que aconteceu, deu um sintoma de autismo. Entendi. E para reverter, meu amigo, você precisa ver para reverter. Chegou um determinado momento, a gente achou que não ia reverter, que era autismo mesmo. E reverteu. Reverteu. Bom, então tem saída, e me parece que está meio consensual, né, Paulo? Entre... Não teria saída, não. Se a gente chegasse um pouquinho depois, não teria saída, não. Tinha ido de embrulho a cabeça da menina. Porque ela estava tendo sintomas físicos de autismo. Ela estava tendo comportamentos físicos do autista. E desapareceram. Foi só tirar o celular. Foi só essa terapia, Paulo? Tirou o celular, abruptamente? Tirou o celular, é claro. Teve depois o apoio da fazer fonoaudiologia e tal. Mas, se você vê o número de casos de autismo que cresceram nesses 2 anos de pandemia, você fica bestificado. Você fala, é uma epidemia de autismo. De onde veio isso? São diagnósticos feitos porque o sintoma é aquele sintoma do autismo, só que não é provocado por aquilo que estava sendo provocado. Porque essa pandemia acelerou o processo, né? Aquilo que a gente esperava que ia acontecer em 20 anos, aconteceu em 2. E é interessante porque se você pensar bem, as pessoas estando em casa, elas deveriam estar mais em contato com as crianças, né? Então deveria se estreitar esses laços de afeto. Mas me parece que não sei o que aconteceu. O pessoal ficou envolvido. Ocorreu exatamente o contrário, né? Como todo mundo ficou carente, todo mundo foi para a internet. E as crianças ficaram aí nessa situação, né? As crianças elas dão interlocução para o adulto até um certo ponto, né? A mãe, o pai ficam com os seus filhos até um certo ponto, mas não dá para ficar 24 horas por dia, porque senão eles explodem, né? Então tem que ter o professor, tem que ter o contato com os colegas, tem que ter vida social. E tudo isso desapareceu muito rapidamente, num grau assustador, porque ninguém podia visitar ninguém. Né? E morreu gente pra cacete nessa brincadeira de não querer seguir as regras. Sim, a gente testemunhou isso, né? Bom, então é isso, Paulo. Eu queria agradecer aí pelo teu tempo. Acho que foi uma Eu que agradeço, Maurício. Boa, né? Acho que a gente conseguiu discutir a partir dos conceitos. Eu acho que a gente conseguiu fazer um diagnóstico pelo menos da parte econômica e filosófica, e ajudar a gente a construir narrativas, né? Que eu acho que esse é o objetivo do canal, dado que a gente está tão carente de boas narrativas, né? Que consiga colocar uma crítica consciente a tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que essa transmissão ela cumpriu um pouco desse objetivo, pelo menos isso foi enriquecedor para mim. Eu acho que a gente pode, as pessoas que participaram de alguma forma também puderam, eu acredito que adquirir um pouquinho mais de conceitos para poder criar narrativas e múltiplas, né? Então a gente está discutindo uma e quem está assistindo de repente pode também chegar a outras narrativas. O importante é a gente ter um ambiente de discussão um pouco mais rico, né? Se o pessoal às vezes não foi contemplado com alguma resposta, depois uma pergunta que não teve resposta, não teve. Aí é fácil, né? Mantém o contato, quer dizer, passa por e-mail, chama um, chama outro. Eu continuo abrindo meus e-mails e boa parte dos vídeos que eu faço vem da sugestão das pessoas dos e-mails. Né? Facebook, todos os outros canais, não é eu dou importância para o e-mail, porque o cara, se ele está realmente interessado, ele faz um e-mail. Né?
Então, eu parto do princípio de que se o cara fez o e-mail porque ele realmente está interessado, então aquilo ali é um motivo para eu fazer o vídeo. Né? E se você deixa todos os canais te atingirem, você fica louco, né? Então, eu seleciono pelo e-mail. Falo, bom, esse cara teve a pachorra de escrever um e-mail fazendo uma questão, então é essa aqui que eu vou priorizar. Eu uso esse mecanismo para poder responder. Aí a maioria dos vídeos são de perguntas. Dificilmente eu faço um vídeo da minha cabeça. Mesmo quando a pauta é a pauta do dia, ainda assim tem alguma questão que... Né? Esse do técnico-feudalismo eu demorei. Essa pergunta do técnico-feudalismo ela apareceu, acho que o ano passado, no meio do ano passado. As pessoas falando, e essa terminologia, técnico-feudalismo, serve, não serve? Na época eu não consegui responder, aí agora apareceu no jornal, porque o livro foi traduzido, falei, bom, agora é a hora, né? Então, uma hora ou outra, o cara tem a resposta dele. Sem resposta, dificilmente ele fica. Então é isso, pessoal. Obrigado pela Maurício, participação de todos e nos vemos numa próxima. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Maurício. Beleza, Paulo. Até mais. Até mais.